Paulo, como é que você está vendo esse momento? O Lula falou de tanta coisa agora na coletiva, falou da economia, falou também desse momento porque passa ao mundo, com ele uma liderança de extrema-direita que está sendo usada mundialmente e fica claro através dessa ofensiva do Elon Musk. Queria que você comentasse um pouquinho, vou botar só um trecho, e aí eu vou pedir o seu comentário. Paulo, vamos lá. Vai me perguntar, já vou responder logo. Presidente, o que o senhor acha do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João de Barros. Eu descobri no Palácio da Alvorada 4 casas de João de Barros no alumínio e descobri mais 3 numa árvore e resolvi, sabe, fazer um filme e publicar na internet, sabe? Por isso que eu não vi. Então não me preocupa os atos, sabe, dos fascistas. Não. O que me importa é o seguinte: eu vou fazer esse país dar certo. Vamos começar por aí, Paulo, por favor. Bem, eu também não assisti, não me preocupei em acompanhar muito o ato de Copacabana, e o Lula tem razão, é melhor fotografar João de Barros do que ficar vendo essas barbaridades, né? Eu acho que, pelo que eu vi, não foi um grande sucesso, pelo que eu escutei dizer, na verdade. Menos bem sucedido do que o ato de Copacabana, mas permanece o fato que você mencionou, Kiko, é que a força da extrema-direita não pode ser subestimada no Brasil e em vários outros países, Argentina, Estados Unidos, países da Europa, né? Eu lamento, viu? Lamento muito, por uma razão que às vezes não é mencionada, porque essa força da extrema-direita induz a centro-esquerda a se movimentar na direção da direita tradicional, da direita liberal, que é o que se vê no Brasil, por exemplo, né? O Lula e os seus seguidores mais imediatos, o seu partido, se veem na contingência de buscar apoio da direita tradicional, inclusive golpistas de 2016, para enfrentar essa força da extrema-direita, né? Agora, ontem o Zé Dirceu deu uma declaração no evento que ficou circulando bastante tempo aí e causou celeuma de que o governo Lula é um governo de centro-direita. E ele contextualizou, tal, mas depois ele tentou corrigir, falou que é de centro-esquerda, mas com um congresso de direita. Como é que você vê essa declaração do Zé Dirceu? E na pauta econômica, esse governo é de direita? O Zé Dirceu é uma das grandes cabeças políticas do Brasil, né? Eu tenho a impressão que, ao dizer que o governo é de centro-direita, ele quis justificar, ele quis defender o governo. Mas a defesa saiu pela culatra, porque, claro que o Lula e seus partidários não vão gostar de serem taxados de centro-direita, né? Talvez o mais correto, talvez isso tenha querido dizer o Dirceu, é dizer que, justamente, que por força das circunstâncias adversas, o governo Lula está cheio de representantes da direita tradicional e da direita fisiológica também, né? Então, nesse sentido, o governo adquire características de centro-direita, mas o PT e o próprio Lula são pessoas da centro-esquerda. Acho que não mudaram nesse sentido fundamental. Na área econômica, Kiko, é isso que se vê. A área econômica eu conheço mais, né? Ela está repleta de neoliberais, repleta. E até de representantes da direita fisiológica na presidência da Caixa, né? Olha o Banco Central, olha o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, olha o planejamento, mesmo a Fazenda tem representantes do pensamento neoliberal. Então, para o meu modesto gosto, para a minha modesta opinião, a área econômica podia ser um pouco menos centro-direita e um pouco mais centro-esquerda do que é no momento. Mas veja, por que é isso? Porque é justamente nessa área que o poder econômico financeiro quer mais influência. Eles ficam vigiando de perto o que um governo que gostaria de ser mais centro-esquerda faz na área econômica, não só na Fazenda, mas nesses outros pontos que eu mencionei. Ontem o Pedro Serrano esteve aqui e falou que na área da justiça é a mesma coisa, que, enfim, está tentando separar ali. Uma coisa é o governo, a política, e ter que negociar com a direita, a extrema-direita no Congresso, que é do jogo, senão você está, né, no lugar errado e não gosta de política, o Lula está certo.
mas o diagnóstico que ele deu na justiça é o mesmo que você está fazendo na economia. Então, quer dizer, temos um problema aí, é fácil de resolver. E o Haddad? Porque o que me preocupa muito? Essa melhora na economia que volta e meia a mídia bomba e vira manchete do Estadão ou da Folha, não se reflete em aumento de popularidade nem de aprovação. Então, está melhor para quem? Para o mercado? Quem que está errando? O que poderia ser feito, na sua opinião? Temos um problema, Kiko. Temos um problema, Houston. Né? Esse problema existe na área econômica, como eu disse. Né? Eu vou te dizer, olha, eu, romanticamente, talvez, acredito que o governo está conformista demais. Existem as restrições que eu mencionei há pouco, que muitos mencionam, né? Mas o governo podia ser mais arrojado. Não precisa ser tão defensivo como tem sido, na minha opinião, na minha avaliação. Né? Então, por exemplo, a política econômica, ela está fazendo sucesso na mídia corporativa, na patifaria Lima, como eu costumo dizer, mas nem sempre ela é defensável. Às vezes às vezes não é. E repara, Kiko, quando ela desvia milimetricamente até dos preconceitos da patifaria Lima e da mídia corporativa, lá vem fogo. Lá vem fogo, por exemplo, agora nessa questão de poucos dias atrás, da revisão modesta das metas fiscais primárias que o Haddad anunciou com razão, né? Sobre a popularidade, eu não tenho condições de aferir como é que a política econômica está afetando a popularidade, mas é verdade que os indicadores são mistos, tem vários indicadores positivos, outros nem tanto. Por exemplo, renda melhorou, desemprego melhorou, taxa de desemprego caiu, o crescimento econômico melhorou um pouco, né? Mas a taxa de investimento agregado, que garante a sustentabilidade do crescimento, caiu. E a indústria, que gera empregos de qualidade, que gera progresso tecnológico, caiu também. Então, não é verdade que a economia esteja indo a mil maravilhas, ela está razoável, com indicadores contraditórios, digamos assim, né? Quais são? Contraditórios quais são? Por que isso não vira, enfim, algo que era simplificado naquela famosa frase, a economia estúpido? Isso acabou? Não existe mais? Eu não usaria essa frase que se usou sobre o período médio, a economia vai bem, mas o povo vai mal, porque, como eu disse, a taxa de desemprego, que era muito mais alta, caiu para pouco mais de 7%, apesar, veja bem, apesar do crescimento baixo. Então, como dizem os economistas, como nós dizemos, a elasticidade do emprego em relação ao produto aumentou, e não está muito claro por que aumentou, né? Mas o fato é que aumentou, melhorou o mercado de trabalho, né? A renda real, os rendimentos reais habituais, segundo a pesquisa do IBGE, também aumentaram, né? Onde é que estão as deficiências? É que esse crescimento pode ser um voo de galinha, para usar uma expressão antiga, se a indústria não se recuperar e se o investimento agregado não se recuperar. Aí entram, por exemplo, as taxas de juros praticadas pelo Banco Central, que desincentivam o investimento. Para quem investir, se A, capacidade ociosa, e B, se a empresa pode ter rendimentos financeiros elevados aplicando seu caixa nos bancos, entende? Então, não há motivo para euforia com a economia, mas vamos reconhecer que o Haddad e a sua equipe enfrentam uma situação muito difícil, uma herança muito ruim e uma resistência muito grande da parte das camadas dirigentes brasileiras de aceitar um mínimo de mudança, né? Toda e qualquer mudança que o Haddad tente fazer para melhorar a distribuição de renda vai ser objeto de ataque barulhento. É o que nós temos visto desde o início do governo Lula. Ataque barulhento, mas no setor da economia, isso se reflete como? Você está se referindo aos ataques ali do 8 de janeiro ou outro tipo de ataque? Não, estou me referindo aos ataques do capital financeiro e da mídia tradicional, que é puxadinho desse capital financeiro, né? Então, por exemplo, o Haddad, com razão, tem tentado, ainda que de maneira modesta, né, tributar mais os super ricos. O Congresso não deixa, a mídia não defende, entende? Tenta silenciar sobre o assunto, né? O Congresso Fisiológico não defende, por quê? Porque quem financiou as campanhas desses parlamentares
foram os grandes capitais, né? E ninguém gosta de tributo, e os super ricos têm capacidade maior de pagar tributos, mas pagam menos no Brasil e em vários outros países, menos do que a classe média, e menos mesmo que os pobres, ou digamos, a classe média baixa, né? Então, você tem uma situação difícil, porque esse é um problema estrutural do Brasil. É uma sociedade que permanece até hoje marcada pelo seu passado escravocrata. E os brasileiros ricos acham que podem continuar com uma sociedade que ainda é, em grande parte, escravocrata. Querem ter serviços baratos, querem poder pagar pouco aos seus funcionários, né? Aliás, uma crítica ao Lula. Eu li hoje que o Lula disse que nós temos que nos tornar independentes da Bolsa Família quando formos um país de classe média. Errado, na minha opinião. A Bolsa Família, ou outra política equivalente, ela tem que persistir mesmo que o país se torne mais desenvolvido com a classe média maior. Por quê? Porque essas políticas dão um piso abaixo do qual ninguém cai. E esse piso tem que continuar. Quando Milton Friedman propôs a primeira versão, um pouquinho mais sofisticada do que é hoje a renda família, a Bolsa Família, ou a renda de cidadania, ele desenhou essa política pensando nos Estados Unidos, país de alta renda per capita. Então, não vamos defender as medidas que o governo adotou agora, que o Wellington adotou agora, com esse argumento, a meu ver, fraco, errado no meu modo de ver. Agora, é interessante você estar falando, porque o Lula pensa numa transição, né, do Bolsa Família, não precisaremos mais. Mas, então, você acha que o país continuaria precisando disso, exatamente para não cair? É isso? Para um velho patamar? A transição para um país de classe média mais desenvolvido não prescinde totalmente de políticas que garantam um piso, sabe? Abaixo do qual o brasileiro vai cair. Por quê? Porque você vai tirar a gente da pobreza, você vai tirar a gente do Bolsa Família, e tem que organizar essa transição para que ela seja justa e bem monitorada pelo cadastro do governo, né? Social. Mas não se deve pensar que essa política vai ser enterrada. Não, porque no limite da subsistência. Pois não. Não, você estava falando... Volta uma frase atrás, só que deu uma travadinha, mas agora... Não, sempre haverá gente, mesmo em países mais desenvolvidos, como o Brasil, espero que se torne, sempre haverá gente no limite, com o risco de cair na pobreza, na miséria, sem condições de alimentar seus filhos corretamente, sem condições de mandá-los para a escola. Então, erra o presidente da República quando diz que essas novas políticas de acesso a crédito, de empreendedorismo, vão superar totalmente o Bolsa Família. Perfeito, até porque na natureza do capitalismo a desigualdade, né, e não exatamente você ter esse piso que você falou. Sei lá, se tomarmos os Estados Unidos como modelo, a ideia é você ter uma camada miserável para poder ter, sei lá, o bônus de 1 bilhão do CEO de sei lá que empresa. Até vou um pouco mais longe, Kiko. Com o desenvolvimento da sociedade, esse piso a partir do qual você paga um suplemento de renda pode aumentar um pouco, pelo menos, entende? Porque os hábitos da sociedade serão mais ambiciosos. Então, você pode também ajustar o limite de um eventual Bolsa Família ou da renda de cidadania do Suplicy. A renda de cidadania do Suplicy, por exemplo, que é uma alternativa à Bolsa Família, ela existe no Alasca, como ele sempre lembra, né? Alasca é um estado de renda per capita alta nos Estados Unidos, né? E é por isso, aliás, que o Alasca tem condições de pagar a renda de cidadania, sem malefícios para as contas públicas estaduais do Alasca, né? Deixa eu mostrar mais um trecho. Meu amigo assista essa entrevista, vou mandar para ele, porque nem sempre se defende o Suplicy, eu acho que ele tem argumentos bons. É verdade. Vou botar aqui. Vamos lá. Vai crescer mais do que todos os chamados especialistas falaram até agora. Eu estou dizendo isso no dia 23 de abril, dia de São Jorge, porque dia do santo padroeiro do meu Corinthians, e vocês guardem que eu falei isso. A economia em 2024 vai crescer mais do que todos os analistas econômicos falaram até agora. Todos, sem distinção.
digamos que seja verdade, Paulo, aí a gente volta a essa questão. E vai para as manchetes, a economia brasileira cresce e tal. O PIB sozinho, o que significa na prática hoje? Não sei, mas a impressão que se dá é nada. Então, ele está falando, assim, para quem? Eu acho que é para os donos dos jornais. E a economia vai crescer, mas cadê, de novo, o arroz e feijão mais barato na mesa do cidadão, que vai refletir finalmente aí em votos, né? Aumento de qualidade de vida, IDH, para uma população ainda que passa fome, num caráter eventualmente obsceno no Brasil. Não está um pouquinho fora de prumo esse lugar, esse discurso aí, a economia do Brasil vai crescer, e daí? Kiko, nesse ponto eu concordo com o Lula. É verdade, como você disse, que os indicadores sociais e econômicos são muito mais amplos do que essa estatística resumo, que é o PIB, né? Mas o PIB é um indicador importante em todos os países, porque ele mede a quantidade de coisas produzidas, o valor agregado global em determinado período do tempo, anual em geral, né? Então, quando ele diz... E ele tem razão, viu, Kiko? No ponto que me parece mais relevante, não se deve acreditar muito nessas projeções dos economistas. Qualquer economista, não só os de mercado, mas outros também, nós todos somos muito frágeis, né? Você sabe por que no século XIX a economia ganhou a alcunha de ciência lúgubre? Se não me engano, foi o Carlyle que lançou essa pecha sobre nós, por duas razões. Porque ela serve de ideologia para a proteção dos interesses dominantes e porque ela é incapaz de fazer previsões. Nem o passado ela explica direito. Então, veja você em 2023. Muita gente observou isso. No início do ano, esses analistas de mercado estavam prevendo 0,8%, 0,7% de crescimento, terminou em quase 3%. E agora estão prevendo cerca de 2%. Pode dar mais? Pode. O Lula pode estar certo? Pode. Para que ele faz isso? Primeiro, ele tem seus dados, né? Que imagino que a equipe dele esteja fornecendo a ele, né? Mas segundo, ele quer funcionar como uma espécie de animador de auditório. Ele quer que as pessoas tenham mais confiança, porque a confiança é importante para consumir e é importante para investir. E olha, o crescimento do PIB tem um caráter importante, que é o seguinte: ele leva, se ele for mais pronunciado, ao aumento da utilização da capacidade instalada na economia. Então, ele incentiva o quê? O investimento que está deprimido. Ninguém investe, ou quase ninguém vai investir, se a empresa tem capacidade produtiva não aproveitada, ociosa. Daí que é importante, via consumo, via o próprio investimento, ocupar mais a capacidade para que o investimento prossiga no nível mais elevado, né? Então, essa ideia, não, primeiro vamos ajustar a economia, depois ela cresce, é uma ideia de girico, típica de cientista lúgubre, como somos nós frequentemente, né? Quero que o Delfim, cientistas lúgubres, é fantástico. Agora, o que aconteceu com... Eu não vou te perguntar também o que aconteceu, porque a gente sabe também. Mas a cobertura dos jornais de economia é uma vergonha. É um puxadinho da Faria Lima. Não existe espaço para, enfim, caras como você. O Zé Paulo Kupfer, acho que é uma exceção, não sei se você concorda comigo, está lá no UOL, mas é um cara lúcido também. Isso reflete também o que aconteceu com a imprensa brasileira, que sempre foi de direita e golpista, mas agora mais do que isso, é parte desse esquema internacional também, desse capital volátil, é isso? Então, golpes interessam, a instabilidade interessa, e qualquer tipo de sensação de que o país está andando no rumo certo também deve ser combatida. É um pouquinho por aí? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu passei 10 anos no exterior, eu voltei para o Brasil em finalzinho de 2017, fiquei impressionado. Não tem mais debate público aqui, não tem mais nenhum. Em economia, por exemplo. Por que não chamam economistas críticos para debater com os economistas do mercado? Seria legítimo um debate para as pessoas verem que as opiniões dos economistas variam. Ninguém é dono da verdade, nem os economistas do mercado, nem os economistas críticos. Ninguém é dono da verdade. Só no confronto das opiniões, das análises, das ideias, é que a verdade pode progredir.
E esse confronto justamente não existe. Veja você, Kiko, eu não sei o que... Saiu a notícia hoje, que eu acabei de ver aqui, que eu espero que repercuta, mas talvez não repercuta na mídia tradicional, que é a seguinte: saíram as novas projeções do mercado para a economia brasileira em 2024, 2025 e anos posteriores, depois da revisão das metas de superávit primário pelo Haddad. A julgar pelo barulho que se fez, deveria ter encontrado uma revisão importante desses dados, né, dessas projeções. Não aconteceu. Eu mesmo fiquei impressionado, eu esperava pelo menos um pouquinho de aumento, mas as metas, as projeções de resultado primário do setor público não se mexeram, não na primeira casa decimal. E a dívida pública com proporção do PIB, a líquida, praticamente não variou. Então, o que foi aquilo lá? Muito barulho por nada, ou por quase nada, para pegar de emprestado o título de uma peça do Shakespeare. Ou seja, só é possível esse barulho assim, impune, porque as pessoas que têm outra visão não têm acesso. Você sabe que eu, por exemplo, antigamente eu tinha acesso à mídia tradicional, quando o debate era um pouquinho mais equilibrado. Hoje em dia, as pessoas que então me conheciam devem perguntar: o Paulo Nogueira certamente morreu, está enterrado, porque eu desapareci completamente da visão das pessoas que não acessam a mídia não tradicional, a mídia alternativa, como DCM e tantos outros, né? Se não fosse a mídia alternativa, pessoas como eu estariam efetivamente mortas para o debate público. Infelizmente, não é. Infelizmente, vocês quebraram, ainda que parcialmente, o monopólio da mídia tradicional, não só no Brasil, mas em outros países também, né? Você sente que o governo te ouve? Porque aqui, claro, nós temos uma audiência que como você disse, quebrou esse monopólio aí da opinião. Mas, voltando ao que você estava refletindo e o que o Serrano falou ontem, o Serrano se queixou de que operadores do direito progressistas não são nem sequer ouvidos para pensar ou formular ideias. Você, por exemplo, com a sua experiência, com a sua história, é ouvido, consultado para, enfim, pensar numa alternativa, num projeto ou não? Pelo governo, estou falando. Não, eu tenho muitos amigos do campo da centro-esquerda que estão lá no governo, né? Na Fazenda, até no Banco Central, agora com os nomes indicados pelo Lula, né? Mas eles me ouvem? Possivelmente sim, porque eu vejo que às vezes certas ideias que pessoas como eu propagam, de alguma maneira influenciam o governo. Por exemplo, essa revisão, esse abrandamento das metas fiscais, eu vejo como, talvez em parte, como um reconhecimento que pessoas que criticavam a excessiva ambição do arcabouço fiscal faziam, né? Mas eu tenho mais ou menos a mesma sensação que o Serrano. É uma sensação suspeita, porque a gente sempre acha que tem o que contribuir, o que sugerir, mas eu vejo que pessoas que estão fora do governo, que não têm perspectiva de entrar, não querem ou não podem, poderiam ser mais ouvidos, entende? Porque a gente tem um capital de experiência que, por exemplo, em certas áreas, negociação internacional, FMI, G20, no caso Serrano, direito, né? São áreas em que a equipe do governo não necessariamente conhece tanto quanto pessoas de fora, né? Seja porque não conhecem tecnicamente os assuntos, seja porque estão assoberbados pelas tarefas do dia a dia. Então, eu acho, viu, Serrano, uma sugestão que eu faria ao governo, outras pessoas já fizeram antes de mim, é formar conselhos, sabe? Conselhos na área de economia, na área social, por exemplo, na área internacional, que possam debater entre si ideias que depois seriam divulgadas, levadas ao governo. Não precisa ser nada secreto, não. Mas aí o importante, volto a dizer, seria que esses conselhos tivessem diversidade de formação de opinião. Não basta botar nosso campo lá para discutir entre nós. Tem que haver uma contraponto. Isso já houve no primeiro governo Lula, se não me falha a memória, acho que foi já no primeiro, aquele conselhão. Era grande demais.
para funcionar bem. Mas já existiu. Aí você encontrava banqueiros, encontrava economistas de centro-esquerda, né? Especialistas em política social de centro-esquerda, economistas de banco, a diversidade de opinião e de avaliação da sociedade brasileira. Porque você sabe que nos Estados Unidos, que existe algo que nós poderíamos talvez imitar, nem sempre a imitação dos Estados Unidos é ruim, normalmente é, mas nesse caso não. Lá existe não só o ministro da Fazenda, que é o secretário do Tesouro, no caso deles, mas existe um conselho de assessores econômicos da presidência, Council of Economic Advisors, que é um grupo pequeno, presidido por um economista proeminente, geralmente acadêmico, que avalia as políticas, que dá sugestões abertamente, né? Eu sei que o ministro da Fazenda não gosta disso. Nunca qualquer ministro da Fazenda vai querer isso, que é uma concorrência independente para os ouvidos do presidente, não é? Mas, paciência, o ministro da Fazenda não pode se fechar a opiniões divergentes, né? Você vê que no Brasil a ministra do Planejamento não faz esse papel, porque ela não tem formação para isso. Então, teria que haver... Você sabe que a única vez que eu me lembre, Kiko, que nós tivemos algo como um conselheiro de assuntos econômicos do Palácio, foi na época do Sarney, quando Luiz Paulo Rosenberg exerceu essa posição, junto com os ministros Sayad na Planejamento e Dornelles na Fazenda. O Dornelles e o Sayad não gostavam da presença do Luiz Paulo lá, mas o Luiz Paulo nos sacudia. Eu estava com o Sayad nessa época. O Luiz Paulo nos desafiava, nos sacudia, né? Às vezes com boas ideias, entende? Quando o Funaro entrou, o Funaro era muito forte, aí o Sarney foi induzido a tirar o Luiz Paulo, né? Mas esse modelo funciona melhor, sabe? É um modelo em que a pluralidade da sociedade é acolhida de alguma forma pelo governo, mas de uma maneira crítica, com gente que pensa, e não com vaquinha de presépio, né? Que interessante isso. Que você é quase a proposição de uma moderação, né? Porque muito poder de falar do ministro, o presidente, e falta ali talvez uma instância. Muito, muito interessante esse modelo mesmo. Veja o seguinte, quando o Lula tem alguma dúvida econômica, ele vai ouvir o Haddad, né? Mas não tem nenhum contraponto dentro do governo ao Haddad. Pode ser que informalmente ele receba, escute sugestões, né? Leia sugestões, mas ele não tem uma pessoa a quem ele possa dizer assim, por favor, dá uma olhada aqui, o que você acha? Me dá uma opinião. A Tebet não faz esse papel, pelo motivo que eu indiquei. O Alckmin, pelo mesmo motivo, também não faz. O Roberto Campos Neto é um caso diferente. O presidente não vai escutar um indicado pelo Bolsonaro. Já basta ele estar lá. Então, o Lula tem que confiar nas suas próprias intuições econômicas, que ele tem. Você viu agora, você botou no ar aí uma intuição correta dele, possivelmente correta, que é a subestimativa do crescimento econômico em 2024 pelos analistas de mercado. É bem possível que o Lula tenha razão. De novo, né? Você lembra que no início de 2023 ele também disse os analistas econômicos estão prevendo 0,8, vão se surpreender, e aconteceu, né? Então, às vezes, a intuição de um leigo supera a suposta capacidade técnica dos especialistas. Perfeito. Diga lá, Pedrão, tem perguntas aí, Paulo Nogueira Batista? O que você tem para nós aí? Tem perguntas aqui, sim. O Valmir Zanzeri, obrigado pela contribuição, querido. Paulo, a tal cobrança do imposto de renda já não deveria ter sido anunciada e explicada para a população para aprovação e ocorrendo aumentos significativos das faixas que realmente cobrem os ricos e desonerem a classe média? Concordo com o Valmir. Eu tenho dito isso também, Valmir. O governo, a Fazenda, está atrasada na reforma tributária da renda e do patrimônio. Avançou na tributação do consumo, com essa reforma tributária que está aí tramitando, né? Mas pouco ou nada fez. Fez um pouco, mas, por exemplo, o limite de isenção da tabela do imposto de renda foi aumentado, modestamente, mas foi. Por quê? Porque a Fazenda teme a perda de arrecadação. Aí se move com lentidão. Mas, volto a dizer, se você observar com cuidado os dados de distribuição da tributação, a partir de 30, 40 salários mínimos, na minha lembrança, se a memória não me falha, a partir dessa faixa muito alta, gente, a tributação efetiva cai no Brasil sobre a renda.
Então, os muito ricos, os super ricos, pagam menos do que a classe média no imposto de renda, o que é um contrassenso. Depois pergunta, se você não mexe nisso, pergunta para a classe média por que ela não apoia o governo. Porque o governo faz as coisas mais essenciais, que é garantir progressividade tributária no imposto de renda. Mano. Nunca fez isso. Nós estamos com esse problema há décadas. Eu estudava esse problema com mais cuidado nos anos 90, escrevi a respeito. Aí fui para o exterior, passei 10 anos lá, voltei e fui estudar de novo a tributação brasileira. É a mesma coisa, são os mesmos problemas, sobretudo que tange a injustiça do sistema tributário. Então, eu concordo totalmente com o Valmir. O governo está devendo aí nessa área. E lembro ao Valmir, que o Lula prometeu colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Ele prometeu na campanha várias vezes. Ele até está tentando colocar o pobre no imposto de renda, com algum sucesso, mas o rico no imposto de renda, será que vai ser preciso uma revolução social para fazer isso? Pois é. Pandora Studio pergunta, o senhor poderia explicar como os investimentos de empresas estrangeiras irão ajudar o Brasil? Teremos transferência de parte dessas tecnologias? Essa é outra coisa também, Paulo, que eu gostaria de te ouvir, porque é dado sempre como uma vitória do governo Lula, então a Noruega vai investir 5 bilhões aqui, a China promete investir não sei o que e tal. E assim, de fato, o que isso significa na vida real das pessoas? De novo, muito barulho por quase nada, né? Pois é, né? Pandora, isso aí é uma questão da maior importância, porque não está claro que esse determinado investimento estrangeiro possa ser, de fato, benéfico. Por exemplo, às vezes ele é classificado como investimento direto, quando, na verdade, ele é um investimento de portfólio. Ninguém conseguiu até hoje destrinchar nas estatísticas do Banco Central quanto do chamado investimento estrangeiro é investimento produtivo, quanto é investimento de portfólio. Outra coisa, esse investimento, esse dinheiro externo está entrando para criar capacidade no Brasil ou para comprar capacidade existente? Nesse caso, ele é desnacionalização. E pior que às vezes Pandora, às vezes ele é, na verdade, uma falsa privatização. Porque vem o dinheiro de estatais estrangeiras europeias, por exemplo, e compram estatais brasileiras. Aí aparece lá, investimento entrou no Brasil, isso mostra confiança no nosso país. E o ponto que a Pandora levantou aqui também, transferência de tecnologia, isso não está dado, isso tem que ser negociado pelo governo. Como compromisso, você quer investir aqui, mas traz capacidade produtiva nova, traz tecnologia. Isso vale para o norueguês, vale para o alemão, vale para o chinês. O chinês também não faz nada de graça. Se ele puder investir aqui e não transferir tecnologia, ele vem, prefere. Mas nós temos que negociar com o chinês, com o europeu, com o americano, para que o investimento seja acompanhado desse aspecto central, que é a transferência de know-how, né? Você sabe a história do Elon Musk na China, né? Eu conto toda hora, mas porque é uma pequena parábola do que é o capitalismo, que muita gente acha que é um gênio da raça. Ele investiu com a Tesla lá na China, tal, ajudou a despoluir a China, os problemas que os chineses tinham com relação a isso, tal, mas em troca de transferência de tecnologia. Hoje o carro elétrico que mais vende no mundo não é o dele, claro, né? É o chinês. Agora, para isso, Paulo, é uma pergunta incômoda. Precisa ter um projeto aqui que com esse governo, não é um problema nem do governo, então, com essas elites, é impossível? Olha, deixa eu só antes de falar das elites, que nem merecem esse nome, você veja, eu concordo com você, você levantou de passagem um ponto importante. A pessoa média assim, tende a superestimar o super rico. Ao longo da vida, nos meus contatos com os ricos e super ricos, eu constatei como prevalece frequentemente a burrice nesses meios. Burros, sim. É como se, eu diria assim, é como se ganhar dinheiro fosse uma parte do cérebro que fizesse. A outra parte fica inativa ou até atrofia, né? É um talento específico, tipo o cara jogar bem xadrez ou biriba, é isso aí.
É um biriba sofisticado que tem rendimentos altos. Agora, outra coisa importante que você mencionou, a China, como receptora de investimento estrangeiro, faz exatamente o que nós deveríamos fazer. Condiciona a entrada do capital, a absorção de tecnologia pela China. Mas, quanto às chamadas elites, elas são um obstáculo imenso, histórico ao nosso desenvolvimento com justiça. Isso piorou nas décadas recentes, dos anos 80 para cá. As camadas dirigentes, não só no Brasil, hein, no Ocidente, de um modo geral, se financeirizaram, se afastaram da produção, se voltaram para negociações especulativas com papéis, para bancos, né? E se romperam seus laços com a população. Você veja nos Estados Unidos, por exemplo, os americanos, até o neoliberalismo, era um país de classe média, onde a classe média era respeitada, estava integrada à nação. Esse é o objetivo que o Lula agora busca, né? Não mais. O Gabriel Zucman tem se destacado por analisar os dados de concentração da renda nos Estados Unidos e na Europa. É imensa, né? Então, aqui nós temos isso. O que aconteceu, Kiko? Volto a dizer, houve uma latino-americanização dos Estados Unidos e de grande parte da Europa. Interessante. Os índices de concentração de renda agora são mais parecidos com os nossos. Mas nós podíamos dar umas aulas para eles, as nossas camadas dirigentes podiam dar umas palestras lá, explicando como é que se mantém uma sociedade com renda tão concentrada como a que existe agora nos Estados Unidos, como a que existe no Brasil, entende? Olha, por isso eu volto a dizer, pode parecer romântico, e eu acho que é romântico, mas não há mudança sem risco, sem enfrentar os interesses estabelecidos. Ou vocês acham que nós vamos mudar o Brasil com a concordância da Faria Lima, da Pati Faria Lima, com a concordância dos investidores estrangeiros, com a concordância desses bancos atrasados, privados, né? Com a concordância da mídia corporativa? Não vamos, porque eles querem manter o status quo. Estão olhando para o governo Lula e dizendo, como é que a gente pega esses caras? Como é que a gente desapega, como é que a gente destrona esse partido e esse presidente em 2026? Então, não podemos ter ilusão quanto a isso, porque o pouco que o Lula faz, ou tenta fazer, já é um insulto para essas chamadas elites retrógradas que nós temos aqui no país. Isso explica também o crescimento da extrema-direita? A esquerda não está oferecendo uma alternativa? Sem dúvida. Não só no Brasil, de novo. A esquerda, a centro-esquerda, se associa aos partidos tradicionais, de centro-direita, até de direita, às vezes, e perde identidade. Como diz aquele poema do Fernando Pessoa, usam uma máscara, mas a máscara se apega ao rosto. Quando eles tentam tirar a máscara, já envelheceram, não conseguem mais mobilizar ninguém. Então, muito perigoso para o Lula, assim como para o Partido Social Democratas na Europa, é muito perigoso que ele passe a ser visto como o quê? Como parte de um sistema que nada oferece à população, nem à classe média, nem à classe baixa. Eles vão dizer assim, bom, tem eleição, eu vou ter que votar, deixa eu votar nesse cara aí, nesse Milley, nesse Trump, nesse Bolsonaro, ou algo equivalente, que eles pelo menos vão ser contra tudo que está aí. E tudo que está aí não me atende, entende? Então esse é o grande perigo. O Lula chegar em 2026, repito o que eu disse recentemente, chegar com um cara de terceira via. Terceira via nunca teve voto no Brasil. Nós vimos de novo isso em 2006, vimos de novo em 2016, vimos de novo em 2022, né? Terceira via não tem voto. As elites, entre aspas, estão tentando insistir na terceira via para 2026, mas não vai dar certo. Vão acabar tendo que apoiar o Lula como pseudo-terceira via, ou quase terceira via, espero que não, né? Quer dizer, se for isso, também corremos o risco de ter um Lula 4 ainda mais à direita do que esse aí, que já é de centro-direita, segundo o Zé Dirceu. Não, a minha esperança é que o Lula 4, caso ele aconteça, seja mais independente. Porque o Lula estará, se tudo correr bem, na sua última chance. Agora ele está na penúltima chance de fazer realmente diferença, né? Não que ele não tenha feito, viu? Não quero sobrecarregar o Lula com as nossas esperanças históricas, né?
Ele fez muita coisa, tentou fazer muita coisa, mas ele está emparedado, essa que é a verdade. Emparedado pela direita tradicional, pela mídia, pela direita fisiológica, pelo agro, pelos militares. Olha só, é um verdadeiro trabalho de Hércules esse que o Lula tem que fazer. Então, quando eu faço críticas a ele, eu tento não esquecer que, primeiro, que ele tem muita dificuldade pela frente, e segundo, que ele é a nossa única esperança, né? Ou tem outra? Não. Não tem, Não né? tem. Aliás, é Não. uma das nossas grandes fraquezas como país. Também. Depender tanto de uma pessoa só. Também. Do Lula ou do Alexandre de Moraes também, né? Seja lá de quem for. Sendo que o Lula já tem o quê? 76 anos, né? Então nós estamos dependendo muito de uma pessoa que já é velho, né? Pois é. Por que você falou que não existe centro-direita no Brasil? É porque é o seguinte, a verdade é que a chamada centro-direita, que antes se expressava no PSDB, na verdade é uma direita mesmo. Ela não tem características de moderação. Então, quando você pega, por exemplo, o discurso, digamos, dos economistas financeiros, dos economistas do mercado, ele não é de centro-direita, é de direita mesmo. Não se distingue, essencialmente, do discurso de um Paulo Guedes, entende? Quando você olha, por exemplo, os editoriais dos grandes jornais, os jornais com maior circulação, esses editoriais não são de direita tradicional, são de extrema direita, com frequência. Apenas disfarçam isso, entende? Olha, que das grandes ideologias contemporâneas, modernas, desde o século XX, o liberalismo econômico e o fascismo são ideologias aparentadas em certo sentido, sabe? Não é por acaso que elas tão frequentemente se dão as mãos, como fizeram aqui no Brasil com o Bolsonaro. Ou você acha que o Bolsonaro não teve apoio da chamada centro-direita? Que centro-direita é essa que prefere um tosco de extrema-direita como o Bolsonaro a um Haddad, que é uma pessoa civilizada, né? E que tudo faz para ser aceito pelo establishment, né? Então, eu não vejo com muito otimismo a ideia de que existe uma centro-direita. Talvez daí que o Dirceu tenha dito que o Lula é centro-direita, porque ele estaria entrando num vácuo, né? Num vácuo que não foi preenchido, né? Uma das maiores ironias da nossa história política é que nós tivemos um partido social-democrata, o PSDB, que nada tinha, absolutamente nada tinha de social-democracia. É verdade. Tinha que o Covas morreu e acabou. Aí ficou essa gente aí. Mas eu estava lembrando, eu não lembro com quem numa live aí, que nem o Maluf tinha coragem de dizer de direita. O Maluf falava que era social-democrata, era de centro-esquerda. Quer dizer, outros tempos, né? A gente era ali, enfim, tinha um teatro, pelo menos, que se respeitava o rito democrático. E você, outro dia, postou uma coisa sobre o Putin dizendo que não tem democracia nos Estados Unidos. Eu não quero entrar aqui no mérito dos modelos políticos e nem, assim, classificações, democracias, ditaduras ou tal. Mas essa chamada democracia liberal, e o Lula falou disso hoje, a americana, que tem muitos méritos, como você está lembrando aí, provavelmente elegerá um fascista. E sabe Deus o que vai acontecer, mas uma possibilidade de uma guerra civil. Você enxerga, como um pensador, uma alternativa hoje, olhando o mundo, olhando China, olhando a Rússia e tal, que não seja essa da democracia liberal com um modelo necessariamente virtuoso e o único? Você levantou pontos importantes. Primeiro, uma coisa muito significativa que você lembrou e que eu sempre notei também. No Brasil, a direita era envergonhada. Sempre tinha que dizer que era socialista, que era progressista. O Bolsonaro rompeu com isso. O Bolsonaro chegou e disse: eu sou de direita. Foi uma inovação na política brasileira, né? E quando eu dei apoio a uma frase do Putin que disse que não havia democracia nos Estados Unidos, eu concordo, porque o que há lá
na verdade, há algum tempo, isso se agravou nas décadas recentes, é uma Plutocracia. Que é o governo dos endinheirados. Ou pior, é uma caquistocracia, o governo dos piores. Ou um país como os Estados Unidos elegeu Bush, George W. Bush, não uma vez, duas. Elegeu Trump uma vez, talvez eleja uma segunda agora. Isso, para mim, é caquistocracia. O Biden também não foge, desculpe. É democrata, supostamente melhor, mas também é me parece ser um integrante da caquistocracia. Agora, qual é a alternativa, Kiko? Eu não tenho, assim, capacidade de formular um modelo novo. Até acho que nós devíamos nos esforçar mais para isso, sair da crítica para a formulação de uma organização social nova, né? Mas há alguns requisitos que nós não atendemos. Coragem, audácia intelectual para fugir das rotinas do pensamento, entende? Também capacidade de observar o que acontece em outros países. O que existe na China, por exemplo, que a torna tão bem-sucedida e que poderia ser transplantado para outros países, né? Eu morei na China, posso dizer assim, como pessoa que lá andava, né? Tem uma coisa na China que repugna, que é o controle do Estado sobre os cidadãos. A vigilância. Eu mesmo senti isso na pele, como estrangeiro, que era vigiado, entende? Então, esse sistema orwelliano não serve. Por outro lado, a China tem um sucesso econômico extraordinário, com presença do Estado em setores críticos. Você acha que lá existe Itaú, Bradesco, Santander? De jeito nenhum. Todos os bancos são públicos, ou quase todos. O Estado controla essa área estratégica, entende? Aqui, não só eles são privados, em grande parte, como os públicos são invadidos pelo mercado. Então, o modelo da sociedade do futuro tem que ser uma mistura de mercado com Estado, preponderância, a meu ver, do Estado. Porque a tecnologia moderna, ela torna a centralização da atividade mais viável do que era no século XX. Mais viável do que foi o regime soviético de economia centralmente planificada. Então, o peso do Estado nesse modelo novo será maior. Mas no campo político, é importante dar liberdade às pessoas, né? As pessoas têm que se expressar, têm que ter liberdade de iniciativa, têm que ter liberdade de privacidade, entende? E isso eu não via, quando morei lá, em Xangai, assegurado no modelo chinês. Então, algo por aí, eu diria, assim, sabe? Economia mista com preponderância do Estado, democracia e distribuição de renda e riqueza. Não é? Está escrevendo quase uma social-democracia ali, só que aplicada. Uhum. Eu sou velho demais para inovar tanto assim, então eu sempre tenho essa rebate para ideias do passado que me parecem, talvez erradamente, válidas ainda, né? Erradamente não, eu acho que você está correto mesmo. Diga lá, Pedro, o que mais nós temos aí de perguntas? Temos mais perguntas aqui. O Iano pergunta, Paulo, eu não sei se é qual renúncia ou qual remuneração das reservas internacionais e a Selic, se você puder comentar esses dois assuntos. A remuneração das reservas... Remuneração. É diferente da Selic. A remuneração das reservas depende da taxa de juro de curto prazo para ativos líquidos no exterior, nas principais praças financeiras. Então, por exemplo, grande parte das reservas dos países é aplicada ainda em papéis do Tesouro Americano, com liquidez, portanto, com taxa de juro baixa. Nos anos recentes, inclusive, negativa em termos reais, à luz da inflação nessas moedas, né? Já a Selic, ela remunera os credores do governo brasileiro, ou influi sobre a remuneração dos credores. Então, ela afeta o custo da dívida pública. Eu acho que o Iano quer dizer o seguinte: o diferencial entre a Selic e a remuneração das reservas explica uma parte expressiva do ônus na conta pública brasileira, dos juros que o setor público suporta, entende? Porque nós somos credores externos líquidos, mas somos devedores internos líquidos e pagamos a taxa de juros influenciada pela Selic. Então, vai olhar essas projeções do mercado, por exemplo, a despesa financeira é da ordem de 6, 7% do PIB nos anos recentes, e continua.
Já o superávit primário, o déficit primário é 0,7%, 0,6% do PIB. Então, as despesas financeiras contribuem muito mais do que o déficit primário para o crescimento da dívida pública. Em parte por esse ponto que o Iano levantou, que é a Selic, extraordinariamente alta em termos reais. O Kiko, olha só, Pedro, olha só, uma pessoa de classe média no Brasil pode comprar títulos de prazo médio ganhando IPCA mais 6%. Em lugar nenhum do mundo, que eu saiba, no lugar do mundo estatisticamente documentado, existe essa possibilidade. Entende? Risco zero, efetivamente, que o Tesouro traz risco zero. IPCA cheio, mais 6%. Agora 6%, até recentemente 5 e pouco. Então, você vê, por que isso? Porque a Selic influi sobre o espectro da taxa de juros. Né? Daí a importância do Roberto Campos não reagir de forma precipitada, digamos assim, a essa mudança nas metas fiscais, esse abrandamento das metas fiscais que o Haddad anunciou. Mais uma pergunta aqui eu vou falar só Travolta, tá, o Kiko? Paulo, boa tarde. Você pode explicar um pouco sobre como o Temer e o Presonário, ele está falando do Bolsonaro, encolheram o PIB? Por que resultados tão pífios não impactam na disputa eleitoral? Porque tanto o Temer como o Bolsonaro adotaram políticas que beneficiaram os poderosos, né? Juros normalmente muito altos, né? A privatização de ativos públicos em condições muito favoráveis aos compradores, né? Inércia total em matéria tributária, né? Congresso refletindo as prioridades dos poderosos, dos endinheirados. Então, a disputa eleitoral é influenciada por esses fatores, né? Porque a mídia dá muito destaque a candidatos. Bom, o Temer não ganhou eleição nenhuma, mas o Bolsonaro ganhou, né? Agora, o Bolsonaro, Travolta, é um caso muito especial na política brasileira. Desde muito tempo que eu não vi algo semelhante, né? O Bolsonaro, ele ganha porque é uma figura estapafúrdia. Volto a dizer, ele chega e diz, olha, vocês estão vendo isso aí? Esse sistema, que inclui PT, inclui Rede Globo, inclui todos os partidos tradicionais, inclui os ricos, inclui os bancos, esse sistema é contra vocês. Eu vou tirar vocês das garras desse sistema. É tudo mentira, né? Tudo mentira, porque esse sujeito que vinha mudar pega e bota o Paulo Guedes, um economista ultra tradicional, para administrar as finanças do país no governo dele. Então é uma farsa, né? Mas essa farsa cola. Cola porque as pessoas têm muito essa tendência a votar no caco, né? Votar na figura extravagante, no político extravagante. É o fenômeno que nós já vimos em vários... Infelizmente, agora se deslocou para a disputa presidencial. Mas as disputas parlamentares era muito comum, não era? Tinha aquelas figuras extravagantes que atraíam pelo seu caráter folclórico, digamos assim, né? Tinha o macaco Tião e o cacareco, né? Só que agora eles viraram pessoas, né? Exato. Perigosos, né? É um cacareco realmente existente, né? É, um rinoceronte humano, é verdade. Diga lá, Pedro. Goga Medeiros pergunta, Paulo Nogueira Batista, você acha que o Haddad pode substituir o velho Lula? Acho totalmente sem carisma. E o Flávio Dino? E o Boulos? Haddad certamente é um nome que está no horizonte, não digo em 26, porque a menos que haja algum problema de saúde, o Lula deve ser ele mesmo candidato, mas em 2030. O poder eleitoral do Haddad, eu concordo com o Medeiros, um ponto de interrogação, porque falta ele o colorido, falta ele assim, a espontaneidade, a retórica, às vezes até simplista, né? Que políticos como Lula e os Bolsonaro têm, né? Por acaso os dois são os principais cargos eleitorais do Brasil, né? Principais candidatos, né? Eu me lembro, só para terminar rapidamente a resposta ao Medeiros, na campanha de 2018, o Bolsonaro e o Haddad foram para a Rede Globo, no segundo turno, para uma entrevista no Jornal Nacional. Aí fizeram uma pergunta e repetiram a mesma pergunta. Fizeram primeiro ao Haddad. Bem, essa pergunta admite 3 questões. Primeira questão, segunda questão, terceira questão, resposta do professor. Aí veio o Bolsonaro, isso aí tem que chutar, não pode chutar canela, não. Tem que tratar com cuidado, tem que passar a bolinha redonda. O Bolsonaro falou a linguagem do povo.
e o Haddad falou a linguagem das universidades. É claro que o Haddad é muito superior ao Bolsonaro, não só intelectualmente, mas intelectualmente então é uma sova, né? Também, olha, na campanha de 2022 para governador, teve um debate televisado, lembra? Tarcísio contra Haddad, né? Ficamos crentes de que o Haddad havia arrasado, não é? Tá, o Haddad brilhou. O Haddad brilhou no debate. O Tarcísio não foi mal também, justiça seja feita, mas o Haddad brilhou. Eu também, que sou da área universitária, achei, puxa, o Haddad brilhou. É bem provável que ele ganhe, é bem possível que ele ganhe, mas nada. Porque esse discurso, ele não vai muito longe, não chega muito na esquina, na minha opinião. Uhum. O Valmir Zanzeri, Paulo, por que nenhum governo faz auditoria da dívida? Estou solicitando através do portal do Economista o seu e-mail. Vou falar com você também. Olha, o meu e-mail é paulonbjr@hotmail.com. Você me localiza nas redes, escrevendo lá meu nome em qualquer site de busca. Valmir, eu vejo essa proposta de auditoria da dívida há muito tempo, desde os anos 80 que ela existe. Eu nunca entendi muito bem, talvez por ignorância minha, como é que ela funcionaria, porque a auditoria é uma forma de detectar aspectos ocultos numa determinada situação econômica, no caso, relações de dívida, e desvendando irregularidades, denunciar. Mas o problema da dívida externa brasileira, posso estar enganado, mas o problema não é de crimes e irregularidades apenas, ou principalmente, é um problema macroeconômico, entende? E veja você que originalmente, nos anos 80, 90, a auditoria era direcionada à dívida externa. Hoje não faz sentido frisar a dívida externa, porque a dívida interna é muito mais pesada e muito mais problemática. Vai auditar também a dívida interna? Se você auditar a dívida interna, de novo, posso estar enganado, o que você vai encontrar? Que os papéis do Tesouro estão lastreados por aplicações do público nos bancos. Onde é que está o problema? Não está em roubo apenas, deve ter muito dinheiro de roubo ali no meio, mas o problema maior são as características dessa dívida, que é líquida, de curto prazo, risco zero e juros que só aqui você encontra no mundo estatisticamente documentado, entende? Então, eu sou um pouco cético, Valmir, sobre essa proposta de auditoria da dívida, mas estou aberto a mudar de opinião se me mostrarem que eu estou errado, né? Mais duas perguntas, Levi Alves. O PIB cresce quando empresários entenderão que esse resultado deveria estar mais presente no bolso de quem tudo produz com sangue, suor e lágrimas? Paulo Nogueira Batista. O Levi tem razão. Os empresários deviam ser a favor do desenvolvimento, de uma política desenvolvimentista. Por que nem sempre são? Porque estão eles mesmos financiarizados, ganhando muito no mercado financeiro e pouco nas suas operações reais, e porque as entidades representativas dos empresários não são representativas de verdadeiros empresários. São burocratas de entidades, executivos de multinacionais, grandes empresas que vivem da importação e circulação da importação no mercado interno. Então, vai ver CNI, Confederação Nacional da Indústria? Não é. Espero que esteja errado, porque a gente precisa de Confederação da Indústria. Fiesp é industrial? Quem são os grandes industriais que lá estão? Nenhum deles. A começar daquele outro lá, como é que chamava? O ex-presidente da Fiesp, que nunca teve indústria na vida. Os CAF. Paulo Scaff. Os CAF era um burocrata de entidade, perfeito exemplo. Entende? Que valor ele tem com representatividade, com representação da indústria? Então, Levi, é isso que os empresários, ditos empresários, nem sempre o são. E muitos que são, potencialmente, estão pendurados no mercado financeiro. Até você sabe que empresas industriais criaram bancos, né? Para se beneficiar do tratamento ultra favorável que os bancos têm aqui nessa nossa economia. Paulo, só nesse tabuleiro internacional, assim, o Brasil não pode ter uma indústria, não pode se desenvolver mais no sentido chinês por conta desse contexto, é isso? E aí precisa brigar, e essa briga o governo não está disposto a comprar. Estou simplificando de novo.
mas é mais ou menos por aí. Se houvesse um projeto, deveria passar necessariamente por um país que desenvolvesse sua tecnologia, sua indústria, etc. e tal. É uma simplificação válida essa que você está fazendo, porque o Brasil pode ter a sua indústria, recuperar a sua indústria. O que ele tem que fazer? Ele tem que enterrar os resquícios importantes, nem falo resquícios, os pedaços muito importantes de neoliberalismo que ainda sobrevivem aqui, e fazer o que os americanos, os europeus fazem e que os chineses já fazem há muito tempo. Estão voltando a operar com intervenção do Estado para garantir o desenvolvimento das suas indústrias. Como é que os americanos estão fazendo face ao desafio chinês? Vamos ver se serão bem-sucedidos. Recuperando instrumentos até tradicionais de política econômica. Protecionismo, tão malfadado, crédito público, instrumentos de fiscais, entende? Então o Brasil está muito inibido. Basta dizer, não quero entrar nesse assunto que é muito complexo, é diferente do que a gente está tratando aqui hoje, mas como é que pode o governo Lula, há tanto tempo, estar ainda tentando um acordo de liberalização com a União Europeia? Os europeus não fazem mais liberalismo econômico, querem exportar para nós esse liberalismo num acordo desvantajoso, negociado por quem? Por Paulo Guedes, por Bolsonaro, entende? Então, que o Lula e sua equipe ainda estejam na mesa de negociação, para meu espanto, isso reflete a força que ainda tem o neoliberalismo no governo, na sociedade, nos meios empresariais e na mídia. Né? Perfeito. Mais duas questões aqui. João Carlos mandou: Paulo, olhando pelo ponto da continuidade do desenvolvimento econômico e social, romper com essa busca de equilíbrio fiscal não é uma necessidade? Concordo, João Carlos. Equilíbrio, filosoficamente falando, se assemelha à morte. É na morte que os organismos encontram equilíbrio, entende? Inércia. O desequilíbrio é que fomenta o desenvolvimento, que fomenta o progresso, entende? Então, o nosso lema positivista da bandeira, ordem e progresso, é uma contradição em termos, que é a desordem, certa desordem que traz progresso. Então, por exemplo, para aplicar na área que o João Carlos mencionou, desequilíbrio fiscal. Tem que saber que algum desequilíbrio é necessário para estimular o crescimento, entende? A política monetária pode ajudar e não atrapalhar como atrapalha? Pode, mas a política fiscal tem que ser também desenvolvimentista, sem inibições maiores. O Haddad está super inibido e é normal, ele mudou um pouquinho as metas fiscais, já queriam a caveira dele no mercado e na mídia, entende? Se ele fizesse uma política fiscal desenvolvimentista, a credibilidade dele nesses meios já teria caído muito, entende? Mas, por exemplo, quando você fala em... João Carlos, quando você fala em resultado primário, déficit primário, você inclui do lado do gasto o investimento público. Então, toda vez que um governo, Lula ou outro, faz um esforço de recuperação do investimento público, isso aumenta o déficit primário no primeiro momento. Mas só que tem repercussões econômicas de estímulo à atividade que rebatem bumerangue positivo sobre as contas públicas. Porque PIB maior, estimulado pelo investimento público, gera o quê? Base de arrecadação maior. Menor gasto com seguro-desemprego, entende? Então, tem que ser um pouquinho... Olha, uma das coisas mais detestáveis que existem é essa analogia entre orçamento público e orçamento familiar. Não, por favor, vocês têm que fazer como fazem em casa. Equilibrar os gastos e as receitas para não ficar devendo, né? Onde é que está essa falácia? É uma falácia de composição, como dizem os macroeconomistas, como dizem os macroeconomistas keynesianos, porque o orçamento estatal é tão grande relativamente ao tamanho da economia, que quando o governo mexe no gasto, mexe na tributação, isso afeta a economia e rebate sobre o orçamento público. Portanto, o déficit é endógeno, não é exógeno, como é o déficit de uma família, entende? Mas isso aí, viu, é tão beabá que economistas ditos categorizados repitam isso, como repetiram agora de novo, né, pelo que me disseram, né, quando o Haddad mudou os métodos fiscais, é simplesmente espantoso e mostra a regressão da discussão econômica no Brasil.
Uma última pergunta aqui do Travolta. Paulo, os juros altos dos brasileiros não são um programa social de conhecimento, no sentido que a sociedade não entende o efeito da âncora de navio dos juros? É um problema social, mas não sei se de conhecimento, Travolta. Por que é um problema social? Porque é um dos grandes fatores que explicam a concentração da renda. Quem é que recebe os juros que o governo gasta? São os bancos, são aqueles que têm reserva de caixa, é a classe média alta, é a classe alta, são os super ricos. Por que os juros elevadíssimos do Brasil são tão populares no mercado e na mídia? Porque eles levam dinheiro para aqueles que mais têm. Então, se o governo, qualquer governo que queira de fato enfrentar a excessiva concentração de renda no Brasil, tem que parar de praticar, tem que induzir o Banco Central, que não pode ser autônomo, independente, a praticar juros mais civilizados, digamos assim. Entende? Porque você vai ajudar a desconcentrar a renda e a riqueza no país. Não sei se ele quer dizer, o Travolta com conhecimento, um problema de que há a falta de entendimento. Também existe isso, né? Porque há muita mistificação em torno da questão dos juros. O Banco Central apresenta a taxa de juros elevada como aquela taxa de juros natural. Usam essa expressão. Natural por quê? Porque é aquela que supostamente garante a consecução das metas de inflação. Mas vai perguntar para o Banco Central, mostra aí esse modelo seu, esse modelo extravagante que exige juros reais extraordinários para obter uma taxa de inflação razoável. Que eu saiba, esse modelo não é muito conhecido fora do âmbito do Banco Central. Né? E esses integrantes da diretoria do Banco Central, que o Lula indicou, eu espero que eles estejam chegando lá e peçam aos técnicos do Banco Central, por favor, vamos mostrar esse modelo aí. Vamos mostrar a sensibilidade dos resultados, a variações nos parâmetros. Isso é que tem que ser feito. Quando eu cheguei no governo nos anos 80, Pedro, eu tinha uns modelos herdados do governo Figueiredo, do tempo do Pastore. Aí eu disse, que modelos mostravam o seguinte, não precisa renegociar a dívida externa, não. O que o governo Figueiredo fez está ótimo. Aí eu disse, olha, quero ver esses modelos. Não queriam me mostrar. Eu era secretário de Assuntos Econômicos, no planejamento. Não queriam me mostrar os modelos. Aí eu falei para o Sayad, fala para esses caras, se eles têm tanta segurança de fazer as previsões, eles têm que mostrar a gente que modelo é esse. Eles mostraram. O que nós fizemos, minha equipe e eu? Variamos marginalmente, poucas variáveis exógenas, arbitradas, na geração das projeções, e o resultado foi completamente diferente. É assim preciso renovar a negociação da dívida. Então, isso é apenas um exemplo da minha vida, mas está cheio disso. Modelo é como linguiça, né? Você come porque não sabe como é que é feito. Tipo salsicha. Muito bom. Paulo, queria agradecer essa generosidade aqui, ficou muito além do tempo que a gente tinha acordado, e fechar com uma citação de um poeta que você escreveu, um texto muito bonito, Heine, para as pessoas não cortarem os pulsos com relação ao Brasil. Coração, meu coração, não fiques aflito e suporte o teu destino. Nova primavera devolverá o que o inverno te tomou. E quanto ainda te resta, e como é belo ainda o mundo, e meu coração, o que te agradar, tudo podes amar. Que coisa linda isso, né? Belíssimo, um judeu alemão genial. E o que mais me impressiona nesse poema é o final, que quando ele prepara você para tudo que quiseres, poderás ter. É isso que você espera, mas não, poderás amar, e não necessariamente possuir, ter como propriedade. É um gênio, um dos meus escritores favoritos. Obrigado. Como é em alemão? Und mein Herz was dir gefällt? Herz, mein Herz, sei nicht beklommen und ertrage dein Geschick. Neuer Frühling bringt zurück, was der Winter dir genommen. Und wie viel ist dir geblieben und wie schön ist noch die Welt. Und mein Herz, was dir gefällt, alles darfst du lieben. Obrigado, querido. Valeu, Paulo. Abraço. Obrigado, Kika. É sempre um prazer falar com você, também com o Pedro. Igualmente. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Vamos lá. Grande Paulo Nogueira Batista Júnior. Excelente entrevista. Um gênio. Uma pena aí que o governo não esteja ouvindo mais essas pessoas. Eu vou te falar, uma hora vai cair essa ficha, mas já vai aceitar demais.